Você já ouviu falar de livros que supostamente não deveriam existir? Manuscritos envoltos em segredos, linguagens indecifráveis e origens desconhecidas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um universo sombrio e fascinante, os 5 livros ocultos mais misteriosos do mundo. Esses livros não estão nas prateleiras de bibliotecas comuns. Eles desafiam a lógica, confundem estudiosos há séculos e despertam teorias que vão desde sociedades secretas até civilizações perdidas. Cada página desses manuscritos é um convite ao inexplicável, e o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua visão sobre história, o conhecimento e até mesmo a própria realidade. Então coloque os fones, apague as luzes e venha comigo nessa viagem por entre palavras proibidas, símbolos crípticos e conhecimentos que talvez nunca deveríamos ter descoberto. Vamos começar com o manuscrito Voynich, provavelmente o livro mais famoso e indecifrável de todos os tempos. Descoberto no início do século XX, esse manuscrito é escrito em um idioma completamente desconhecido, com uma caligrafia fluida e complexa que parece viva. O manuscrito Voynich não é apenas um dos maiores enigmas da história, ele é um desafio direto à própria lógica humana. Descoberto em 1912 por um livreiro polonês chamado Wilfrid Voynich, esse livro imediatamente chamou atenção por sua aparência incomum. Mais de 240 páginas escritas em uma linguagem completamente desconhecida, acompanhadas de ilustrações que parecem ter saído de um sonho ou de um delírio. O mais intrigante é que, apesar de centenas de linguistas, criptógrafos, historiadores e até a NSA terem tentado decifrá-lo, ninguém, absolutamente ninguém conseguiu traduzir sequer uma frase com total certeza. As letras não pertencem a nenhum alfabeto conhecido, as palavras não seguem padrões de nenhuma língua viva ou morta, e o texto parece escapar de todas as regras da comunicação humana. É como se tivesse sido escrito por algo que não queria ser compreendido. A datação por carbono revelou que o pergaminho usado no manuscrito foi produzido entre 1404 e 1438, o que coloca sua criação no final da Idade Média. Porém, não há registros históricos claros sobre sua existência antes de Voynich encontrá-lo. Quem o escreveu? Por que em uma linguagem que ninguém pode entender? E por que ilustrar com símbolos e diagramas que não fazem sentido para nenhuma ciência ou religião conhecida? O mistério só aumenta quando estudiosos notam que o manuscrito foi encadernado de maneira precisa e profissional, o que sugere que não era um rascunho, mas sim uma obra concluída e aparentemente feita para ser usada, embora ninguém saiba por quem ou para quê. Ele agora está guardado na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, e qualquer um pode vê-lo, mas ninguém consegue compreendê-lo. Em tempos modernos, pesquisadores usaram supercomputadores para analisar padrões de repetição no texto. Resultado: o Voynich tem uma estrutura gramatical real, como se fosse uma linguagem funcional. Isso afastou a ideia de que seria apenas uma fraude medieval feita para enganar colecionadores ricos. O manuscrito tem coerência interna, o que o torna ainda mais perturbador. Em 2018, um pesquisador afirmou ter encontrado palavras em hebraico escondidas no texto, mas sua teoria foi logo contestada. A cada nova tentativa de tradução, surgem mais dúvidas. O Voynich não entrega respostas, ele multiplica perguntas. Para alguns, isso é a assinatura de uma mente brilhante. Para outros, é o rastro de uma inteligência não humana, com um propósito que ainda não conseguimos sequer imaginar. A verdade, talvez ela esteja ali dentro. Talvez sempre esteve. Mas talvez a chave para entendê-la ainda não tenha nascido. E até que isso aconteça, o manuscrito Voynich continua lá, nos encarando, em silêncio. Agora, vamos para um livro que carrega a fama de trazer loucura e destruição a quem ousa lê-lo, o Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. Pesando mais de 70 quilos e medindo quase 1 metro de altura, esse colosso foi escrito em pergaminho feito com a pele de mais de 160 animais. E o mais macabro, segundo a lenda, ele foi escrito em uma única noite, por um monge condenado à morte. Para escapar de sua execução, ele teria feito um pacto com o diabo, prometendo escrever o maior livro da história, contendo todo o conhecimento humano. E aparentemente, ele conseguiu. Mas o preço foi a sua alma. No centro do Códex, em uma página solitária, encontra-se uma ilustração grotesca do próprio diabo, com chifres, garras, língua azul e olhos penetrantes. Uma figura que muitos descrevem como hipnotizante, outros, como maligna. O conteúdo do Códex é tão enigmático quanto sua origem. Ele inclui a Bíblia completa, mas também textos raríssimos como a Crônica da Boêmia, encantamentos mágicos, receitas de cura, fórmulas medicinais e até instruções para exorcismos. É como se alguém tivesse tentado compilar todo o saber da época, misturando o sagrado e o profano em um único volume.
Algumas páginas parecem alteradas, como se tivessem sido reescritas à pressa, enquanto outras exibem manchas que, segundo estudiosos, podem ser lágrimas ou sangue. E não para por aí. Registros históricos mostram que, por onde o Códex passou, tragédias aconteceram. Incêndios, guerras, mortes misteriosas. Até hoje ele carrega a fama de ser um livro amaldiçoado, e muitos estudiosos evitam tocá-lo diretamente. Alguns dizem que só de olhar para a figura do diabo é possível sentir um desconforto físico, uma opressão no peito, como se algo estivesse observando você de volta. Mas o que mais chama atenção é a perfeição do texto. Toda a caligrafia foi feita pela mesma mão, sem erros, sem correções, com uma regularidade assustadora. Não há pausas visíveis, nem diferenças de traço, como se o autor tivesse entrado em uma espécie de transe, ou não fosse humano. Especialistas calculam que levaria pelo menos 30 anos para um escriba comum escrever tudo aquilo sozinho, e ainda assim, o Códex parece ter sido escrito em um único fluxo. Como isso é possível? O próprio Vaticano já tentou se apropriar do manuscrito em diferentes momentos da história. Isso levanta a suspeita de que o livro contém informações que não deveriam ser públicas, conhecimentos esquecidos ou até proibidos. O Codex Gigas está atualmente guardado na Biblioteca Nacional da Suécia, sob vigilância e temperatura controlada, mas sua energia parece ainda pulsar através das páginas, como se esperasse ser lido por alguém específico. E há mais um detalhe sinistro. Perto da ilustração do diabo, há uma página completamente escura, como se tivesse sido carbonizada ou apagada propositalmente. Ninguém sabe o que havia ali. Uma invocação? Um segredo tão perigoso que precisou ser removido? O manuscrito também contém referências a demônios menores, nomes que não aparecem em nenhum outro texto religioso conhecido, como se o autor tivesse acesso a fontes ocultas, ou contato direto com algo além da compreensão humana. Para muitos ocultistas modernos, o Codex Gigas é mais do que um livro, é um artefato mágico. Alguns dizem que ele está selado espiritualmente, e que lê-lo em voz alta, do início ao fim, poderia abrir portais ou liberar forças ancestrais. Por isso, poucas pessoas ousam estudá-lo por completo. Ele continua lá, gigante, silencioso, esperando, e talvez sorrindo através das páginas. Porque no fim, o que é mais assustador? Um livro amaldiçoado, ou o fato de que, talvez, ele esteja dizendo a verdade? Isso nunca saberemos. Seguindo nossa lista, encontramos o livro de Soiga, um tratado de magia que ficou desaparecido por séculos e que só foi redescoberto no século XX. Imagine um livro tão enigmático que nem mesmo um dos maiores ocultistas da história conseguiu entender por completo. Esse é o livro de Soiga, também chamado de Aldaraya Siv Soiga Vokor, um grimório do século XVI que mistura astrologia, magia e linguagem cifradas de um modo que beira o impossível. Ele ficou perdido por mais de 300 anos, até ser redescoberto em 1994, em duas cópias separadas, uma na Biblioteca Britânica e outra na Biblioteca Bodleian, em Oxford. O manuscrito tem cerca de 200 páginas e foi propriedade de John Dee, conselheiro da Rainha Elizabeth I e um dos ocultistas mais influentes de todos os tempos. John Dee acreditava que o livro havia sido revelado por anjos e que escondia o segredo do conhecimento divino. Mas havia um detalhe: uma parte do livro era completamente indecifrável, até mesmo para ele. Um conjunto de 36 tabelas misteriosas, formadas por letras aparentemente aleatórias, que nem os maiores gênios da criptografia moderna conseguiram traduzir totalmente. John Dee era obcecado por esse livro. Ele acreditava que os 36 quadros codificados escondiam uma linguagem angelical, um código que permitiria acessar os segredos do universo e da criação. Em uma de suas sessões de comunicação com entidades celestiais, sim, ele dizia conversar com anjos usando um espelho negro e um médium chamado Edward Kelly. Dee perguntou sobre o significado do livro de Soiga. A resposta foi direta e assustadora. Apenas o arcanjo Uriel podia decifrá-lo. E mais, disseram a ele que o livro era perigoso e que entender suas mensagens traria consequências. Pouco tempo depois dessa revelação, John Dee entrou em declínio. Sua reputação foi destruída, ele perdeu prestígio político, sua casa foi saqueada e ele morreu na miséria. Mas o mistério do livro de Soiga não termina aí. Quando as duas cópias do manuscrito foram redescobertas no século XX, estudiosos notaram algo perturbador. As páginas codificadas eram diferentes. Não apenas na ordem das letras, mas no conteúdo das tabelas. Isso levantou uma dúvida inquietante. Seria o conteúdo do livro mutável, adaptável àquele que tenta decifrá-lo? Ou talvez cada versão do livro se comunique com um leitor específico, revelando um caminho único? Uma teoria ainda mais sombria sugere que o livro tem consciência própria,
e que apenas aqueles com uma predisposição espiritual conseguem ativar sua verdadeira mensagem. Até hoje, nenhuma tradução oficial foi validada. Softwares modernos tentaram identificar padrões, mas os resultados foram inconclusivos. Os quadros de letras parecem aleatórios, mas organizados de forma intencional, como um enigma feito para não ser resolvido, ou para ser resolvido no momento certo. Alguns estudiosos de ocultismo acreditam que o livro de Soiga é, na verdade, uma chave para abrir portais entre dimensões. As 36 tabelas representariam portões angelicais que levam a estados superiores de consciência, ou a realidades paralelas onde habitam entidades além da compreensão humana. Outros acham que é um mapa astral multidimensional, capaz de prever eventos cósmicos com precisão cirúrgica. Já os mais céticos sugerem que o livro é uma farsa elaborada da Renascença, mas o problema é que a complexidade dos códigos supera em muito qualquer outra obra da época. E há relatos de pessoas que tentaram estudá-lo profundamente e sofreram com surtos de paranoia, insônia crônica e até visões inexplicáveis. O livro de Soiga parece testar quem tenta compreendê-lo, como se filtrasse aqueles que não estão prontos. No fim das contas, a pergunta permanece: será que decifrá-lo nos daria acesso à verdade absoluta, ou seria um bilhete só de ida rumo à loucura? Em quarto lugar, temos o enigmático Liber Linteus, o único manuscrito conhecido escrito em etrusco completo, uma língua ainda hoje não completamente compreendida. Imagine um livro tão antigo que sobreviveu não como manuscrito em uma biblioteca, mas como parte de um enxoval funerário. Esse é o Liber Linteus, ou Livro de Linho. O livro mais antigo escrito em tecido que se conhece, e um dos maiores enigmas da arqueologia. Ele tem cerca de 2.300 anos, e seu conteúdo ainda é um mistério até hoje. O mais bizarro é onde ele foi encontrado, envolvendo o corpo mumificado de uma mulher egípcia, como parte de suas ataduras. Sim, um manuscrito milenar, escrito em uma língua quase completamente indecifrada, foi reciclado como pano de embalsamamento e ficou esquecido por séculos. Quando foi descoberto no século XIX, ninguém sabia que estavam olhando para um artefato linguístico sem paralelo, pois o que pareciam apenas tiras de linho comuns carregavam algo mais profundo, uma mensagem vinda das sombras do tempo, escrita em etrusco, uma língua que praticamente desapareceu da história. O etrusco é um idioma que ainda hoje desafia os linguistas. Muito pouco dele foi preservado, e sua gramática completa permanece desconhecida. Isso torna o Liber Linteus uma relíquia única. Ele não apenas contém o maior texto contínuo já encontrado nessa língua, mas pode conter informações vitais sobre uma civilização quase extinta. O conteúdo do livro é distribuído em colunas verticais, como se fosse um pergaminho cerimonial. Algumas partes foram traduzidas parcialmente e sugerem que o texto trata de rituais religiosos e calendários litúrgicos, mencionando divindades, datas e oferendas. Mas o que mais instiga é o fato de que ninguém sabe o propósito exato desses textos. Seriam invocações, preces, fórmulas mágicas, ou talvez instruções para rituais que hoje seriam considerados proibidos ou perigosos. A dúvida permanece, e cada tentativa de tradução parece abrir novas perguntas em vez de respostas. O corpo envolto no Liber Linteus, curiosamente, não era etrusco, mas egípcio. A mulher, conhecida hoje como a Múmia de Zagreb, provavelmente nunca soube que estava sendo embalsamada com um texto sagrado de uma cultura distante. Isso levanta outra questão ainda mais intrigante: como o livro foi parar no Egito? Uma teoria sugere que, no período helenístico, manuscritos etruscos possam ter sido vendidos como tecidos comuns, sem que seus compradores soubessem de seu valor histórico. Mas há quem defenda uma hipótese mais ousada, que o livro foi levado ao Egito propositalmente, como parte de um ritual de transição espiritual, fundindo tradições místicas de diferentes culturas. Se isso for verdade, o Liber Linteus não seria apenas um calendário religioso, seria uma ferramenta de ligação entre mundos, usada para guiar a alma da falecida em sua jornada pós-vida. Um mapa para o além. Atualmente, o Liber Linteus está preservado no Museu Arqueológico de Zagreb, mas seu mistério permanece praticamente intacto. O tecido está fragmentado, e muitas partes do texto foram perdidas ou estão danificadas. Ainda assim, ele continua a ser estudado com reverência por especialistas em linguística, história e esoterismo. Alguns acreditam que o texto guarda segredos sobre práticas ritualísticas perdidas, talvez até conhecimentos sobre o ciclo da vida e da morte que foram deliberadamente apagados da história. Outros acham que o livro pode conter advertências antigas, deixadas por uma civilização que sabia mais sobre o invisível do que nós sabemos hoje. Mas uma coisa é certa: o Liber Linteus é uma prova viva, ou melhor,
mumificada de que alguns conhecimentos resistem ao tempo de maneiras inimagináveis e que, às vezes, os maiores segredos não estão escondidos em cofres mas enrolados, em silêncio, em torno da morte. E, finalmente, chegamos ao mais controverso de todos, o Necronomicon. Embora muitos afirmem que ele é apenas uma criação fictícia do escritor H.P. Lovecraft, há incontáveis relatos de versões reais do livro circulando em coleções privadas, ordens esotéricas e até arquivos secretos do Vaticano. Dentre todos os livros ocultos já mencionados, nenhum carrega um peso tão sombrio e controverso quanto o Necronomicon, um nome que ecoa como uma maldição entre os estudiosos do ocultismo, os fãs de terror e os que acreditam que há verdades perigosas demais para serem reveladas. Criado originalmente como uma invenção literária por H.P. Lovecraft, o Necronomicon é um suposto tomo antigo escrito pelo árabe louco Abdul al-Hazred, que teria enlouquecido após escrever sobre verdades cósmicas que desafiam a sanidade humana. O detalhe: muitos acreditam que esse livro, apesar de nascer na ficção, é real, ou, pior ainda, se tornou real ao longo do tempo. Lovecraft dizia que o Necronomicon continha fórmulas para invocar entidades cósmicas, abrir portais dimensionais e acessar forças que dormem além da compreensão humana. Não é um livro de feitiços comum. É um guia para o caos absoluto, para aquilo que está além da realidade. A narrativa criada por Lovecraft descreve o Necronomicon como um livro amaldiçoado, cujas cópias foram proibidas, destruídas ou trancadas em bibliotecas secretas, como na Universidade de Miskatonic, uma instituição fictícia, mas citada com tanto realismo que muitos já acreditaram em sua existência. Mas o que torna o Necronomicon tão especial é o que ele representa, um símbolo da curiosidade humana levada ao extremo. Ao tentar decifrar suas páginas, o leitor não apenas arrisca a vida, mas a própria alma, pois o livro descreve rituais para invocar os grandes antigos, entidades que habitam o vazio entre os mundos, como Cthulhu, Yog-Sothoth e Nyarlathotep, seres tão vastos e indiferentes que só pensar neles pode levar à loucura. E é aqui que a linha entre ficção e realidade começa a se dissolver. Porque, com o passar do tempo, o Necronomicon deixou de ser apenas um elemento de histórias de terror e ganhou vida própria. Várias versões físicas do Necronomicon foram publicadas ao longo do século XX, algumas com linguagem enigmática, outras com instruções ritualísticas. Algumas dessas edições são claramente fictícias. Outras, porém, são mais sombrias, livros sem editora definida, com páginas numeradas de forma errática e conteúdos que misturam aramaico, latim e símbolos herméticos. Há relatos de pessoas que realizaram os rituais descritos nesses livros e passaram a ter pesadelos frequentes, surtos de paranoia e até alucinações com entidades que diziam observar de além das estrelas. Muitos especialistas em ocultismo acreditam que o Necronomicon seja mais do que uma criação literária, que ele se materializou como um egregor, uma entidade formada pela crença coletiva. Em outras palavras, mesmo que tenha nascido da imaginação, o medo e a fé de milhões o transformaram em algo real, com energia própria. E se você acha que isso é só exagero, saiba que bibliotecas e universidades reais já receberam solicitações formais de acesso ao Necronomicon. Algumas instituições, como a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, chegaram a catalogar edições sob esse nome, mesmo que se tratassem apenas de compilações literárias. Mas o mais inquietante é que, entre círculos de magia do caos e ordens ocultas modernas, o Necronomicon é tratado como um grimório autêntico. Seus usuários acreditam que ele seja um portal, não para invocar monstros, mas para alterar a percepção da realidade, romper o véu entre mundos e libertar o inconsciente. Há até quem diga que o livro se reescreve dependendo de quem o lê, uma característica associada a artefatos mágicos muito antigos. E aí entra a pergunta que muitos preferem não fazer: será que o verdadeiro perigo do Necronomicon não está no que ele diz, mas no que ele desperta dentro de quem o lê? Se esse livro for um espelho do abismo, talvez o maior risco não seja abri-lo, mas sim enxergar nele. Agora que você conheceu esses 5 livros ocultos e misteriosos, a pergunta que fica é: o que mais está escondido por trás da cortina da realidade? Quantos outros manuscritos foram destruídos, censurados ou estão trancados a 7 chaves, longe dos olhos do público, por conterem verdades que a humanidade simplesmente não está preparada para encarar? Talvez o conhecimento proibido não seja apenas ficção, talvez ele esteja à nossa volta, esperando por alguém corajoso ou louco bastante para desvendar seus segredos. E agora, depois de ouvir tudo isso, você teria coragem de abrir um desses livros? Se esse vídeo te fez pensar, não se esqueça de deixar o like, porque isso mostra que você quer mais conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo qual dos 5 livros mais te deixou inquieto, ou qual você jamais teria coragem de folhear. E se você gosta de mistérios, conspirações e histórias que desafiam a lógica, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo.
Tem coisas que a maioria das pessoas nunca vai ouvir falar, mas você vai. E até lá, lembre-se, algumas palavras têm poder, e alguns livros têm vontade própria. Te vejo no próximo vídeo.